Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui mais uma vez pela Casa Fraterna Novo Caminho. Mais uma ocasião aqui nós teremos a oportunidade de estudar um pouco mais sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Olá, Silvia entrou. Primeiríssima. Aí, muito bem. Vamos lá, boa noite. Comecemos. Ok, vamos lá. Como dizia, em continuidade ao estudo da semana da live passada, né? Capítulo 16 nós estamos. Boa noite, Di. Boa noite, cadê você? Figurinha preta. Tá preto? Preto e rodando. Ai, ai, ai. Preto e rodando, hein? Vamos lá. Boa noite. Duda C. Fernandes. Boa noite, Ana. Olá, Ana. Não lembro se eu falei. Oliveira Cláudio Marcelo. Boa noite. Vamos lá. Desconectando você, para você entrar de novo. Tá bom. Faz aquele esquema lá de desligar e ligar o Wi-Fi. É isso que eu ia fazer. Faz esse esquema. Valquíria. Boa noite. Carla Santana Duarte. Tizildinha. Muito bem. Boa noite. Vamos lá. Vamos chegando. Vamos chegando. Vamos lá. Boa noite. Não deu certo ainda, né? Deu não. Vamos lá. Desconectation. Vou te quicar. Você chama de novo. Sim. Tchau. Vamos lá. Cátia Obrion, Ana Elisa S. Carvalho. Boa noite, todo mundo. Vamos lá. Vamos tentar novamente. Ó, foi. Agora foi. E sim. Boa noite, pessoal. Boa noite, Val. Cat. Muito bem. Muito bem. Agora deu. Hoje é o item 6. Vou escrever aqui. Vamos lá. Evangelho segundo o Espiritismo. Já está nas palavras aqui já automática. Está no corretor já. Está tranquilo. Larissa, olá. Boa noite, Lari. Mari, boa noite. Mari entrou ali, beleza. Como é que eu pronuncio? Eu diria que é o irmão do Chris, é o Drew. Tem 6. Vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre a parábola dos talentos. Isso. É uma passagem bem interessante. Laura, boa noite. Olá, Laura. Joia? Simbora? Deixa eu ver aqui as horas. Simbora, né? Uhum. Vamos lá. Então eu vou começar. O Senhor age como um homem que, devendo fazer uma longa viagem para fora do país, chamou os seus servidores e lhes colocou nas mãos seus bens. E tendo dado 5 talentos a um, 2 a outro e 1 a outro, segundo a capacidade diferente de cada um. Logo partiu. Aquele, pois, que tinha recebido 5 talentos, foi-se embora, negociou com o seu dinheiro e ganhou 5 outros. Aquele que havia recebido 2, ganhou da mesma forma outros 2. Mas aquele que havia recebido senão 1, foi cavar na terra e aí escondeu o dinheiro do seu senhor. Muito tempo depois, o senhor desses servidores, tendo retornado, pediu-lhe contas. E aquele que havia recebido 5 talentos veio lhe apresentar 5 outros, dizendo-lhe: Senhor,
Me haveis colocado 5 talentos nas mãos. Eis aqui 5 outros que ganhei. Seu senhor lhe respondeu: bom e fiel servidor, porque fostes fiel em pouca coisa, eu vos estabelecerei sobre muitas outras. Entrai no gozo do vosso senhor. Aquele que havia recebido 2 talentos veio logo se apresentar a ele, dizendo-lhe: Senhor, me havíeis colocado 2 talentos nas mãos. Eis aqui 2 outros que ganhei. Seu senhor lhe respondeu: bom e fiel servidor, porque fostes fiel em pouca coisa, eu vos estabelecerei sobre muitas outras. Entrai no gozo do vosso senhor. Aquele que não havia recebido senão 1 talento, veio em seguida e lhe disse: Senhor, sei que sois um homem duro, que ceifais onde não haveis semeado, que colheis onde nada haveis empregado. Por isso, como eu o temia, escondi vosso talento na terra. Ei-lo, restituo o que é vosso. Mas o seu senhor lhe respondeu: servidor mau e preguiçoso, sabeis que ceifo onde não semeei, e que colho onde nada empreguei. Devíeis, pois, colocar meu dinheiro nas mãos dos banqueiros, a fim de que, no meu retorno, eu retirasse com juros o que era meu. Que se lhe tire, pois, o talento que tem, e deem-no àquele que tem 10 talentos. Porquanto dar-se-á a todos aqueles que já têm, e eles serão cumulados de bens. Mas, para aquele que não tem, tirar-se-lhe-á mesmo o que pareça ter. E que se lance esse servidor inútil nas trevas exteriores. Ali haverá choros e ranger de dentes. São Mateus, capítulo 25, versículo de 14 a 30. E parábola, hein? Os talentos. Essa aqui, ela é emblemática. Vários pontos. Ela é interessante da primeira palavra até a última. E assim, atenção 100%. Tem muito detalhe. Muito detalhe. Bom, para começar, aquela história, né? É como um senhor que, né? Isso não é novidade, né? Na vinha, os trabalhadores da última hora, né? Que é remunerado na última hora, até a hora igual à primeira. Na vinha é um senhor que sai a contratar, né, pessoas e tal, para trabalhar na sua vinha. É como um senhor que faz isso e aquilo. Então, né? São várias as parábolas que têm esse início. Essa introdução é meio padronizada. Mas é Deus, Senhor aqui. É Deus, né? Toda vez que ele fala assim, é como um homem que, não sei o quê, né? O semeador saiu a semear, né? E vai. É Deus, ele está falando de Deus. Não é outra coisa, não. Né? Mais uma vez, traz parábolas, porque a luz em demasia ofusca. Não clareia só, né? Ofusca, ninguém enxerga. Você não enxerga por excesso de luz, é o contrário, né? Você não estava enxergando na falta dela, agora se iluminar demais na sua cara, na cara da gente, a gente não enxerga também não. Então não adianta. Tem que ter um meio termo. O meio termo chama parábola. E essa começa, como vários outros, falando do Senhor, desse Senhor aí. Que ia se ausentar, né? Deixou lá os bens com os servos, etc. Né? Esqueci de dar boa noite aí no retorno, né? Boa noite, pessoal. Aí, boa noite. Pra quem a gente ainda não teve oportunidade de cumprimentar, né? Sejam muito bem-vindos também. Participem conosco. Muito bem. Estilo americano, ó, BN. Boa noite. Bem abreviado. É legal isso. Vamos lá. Então, confiou seus bens ali aos servos, né? Vamos lá. A 5 talentos. Talento, Haroldo Dutra estava assistindo uma palestra. E ele fala, talento, né? Muito confundido, né? Acho que é moedinha.
moedinha. Talento era uma medida. Medida. Equivalia a 30 quilos do metal lá. Que na conclusão dele era prata. 30 quilos. 5 vezes 30, 150 quilos de alguma coisa. Mas é valioso, é metal precioso, né? Prata. Então, Haroldo Dutra esclareceu isso para nós. 5 talentos. Aí outro 2, outro 1, né? Agora, olha que detalhe. Isso aqui, logo depois que ele fala, né? A um 5 talentos, a outro 2 e a outro deu 1. Eu não sei quem está com o evangelho aí, mas pega uma caneta, uma lapiseira, vai circular. Tá assim. A cada um segundo a sua capacidade. Esse é um detalhe, assim, fulcral aqui o negócio. Importantíssimo. Cada um segundo a sua capacidade. Como bom líder, né? Como todo bom líder. Para não sacanear ninguém, você não joga uma tarefa hiper complexa no iniciante, por exemplo. Né? A pessoa que você acabou de contratar, de não ser seja um empregador, esse senhor aí estava empregando, né? De falar certo e tal. E nem atribui uma tarefa, né, muito fácil para um sujeito extremamente experiente. Seria desperdício de recurso, né, humano. Exatamente. Né? Tem que dosar, né? Tem que ter bom senso. Né? Justiça. Né? É justiça, proporção, né? Razoabilidade, famosa razoabilidade. E eu acho que também entra muito também a questão de bom senso, além da justiça, porque a gente não pode exigir de alguém que não conhece o conhecimento, né? A menos que a gente já tenha instruído, né? Sim. Então, são estágios, são fases, né? As pessoas, igual no desenvolvimento mediúnico, né? A pessoa, quando está iniciando o seu desenvolvimento, ela tem uma capacidade X, né? E à medida que ela vai nesse processo, principalmente do esforço próprio, né? Porque aí a gente entra num detalhe que é muito importante, né? Na questão no desenvolvimento mediúnico, que é o esforço de cada um, né? É o quanto você realmente percebe a seriedade e a importância disso na sua vida, né? Há alguns, como diz o outro, alguns mais radicais que dizem que, né, uma pessoa que não leva a sério a sua mediunidade, ela não leva a sério a própria vida. Então, mas aí, à medida que a pessoa vai se esforçando, ela vai também sabendo lidar com situações diferentes, né, no dia a dia, dentro do centro, né, ela vai aprendendo a lidar e aí, com isso, ela vai se capacitando cada vez mais, depende dela, né, depende de onde ela quer chegar. E aqui é a mesma coisa, cada um segundo a sua capacidade, porque quem está, né, liderando, quem está à frente, precisa observar o perfil de cada um e colocar cada um na função que seria bacana, né? Mesmo que seja assim, tentativas, testes inicialmente, para ir identificando as habilidades, né? Para colocar cada um no seu lugar certinho. No sentido aí não de riqueza, né? O talento, a aptidão mesmo. Sim. Do sujeito. E o bom senso é isso mesmo, razoabilidade, né? Pura. Razoabilidade é bom senso, né? É exatamente isso. E, assim, bom senso e observação, acabou de falar. Você tem que conhecer os recursos que tem. E aqui o Senhor, aqui é só Deus. Ele só conhece tudo, né? Ele conhece. Ele sabe muito bem da nossa capacidade. E confia, né, outros trabalhadores na nossa orientação. Beleza. Sim. Então tá. Aí no final aqui, no final não, né? Logo na sequência, ele fala, ó, partiu, foi embora, né? O Senhor, figura de linguagem e tal, né? Só para contextualizar a história dele. O de 5 talentos multiplicou, era 10. O que tinha 2, ganhou mais 2. E o que tinha 1, aí vem o problema, né? Aí que vem a questão. Aqui que é a chave. O centro da parábola é todo aqui, né? Não, as outras partes são importantes também, mas o que a gente precisa extrair principal está aqui. Né? Cavou na terra. Cavou na terra. E no meu aqui está até terra com maiúsculo. Olha que coisa. Cavou, por que será, né? E escondeu ali o dinheiro e tal, né?
Aí vem outro detalhe importante, ó. O Senhor veio e chamou as contas. É isso, né? É da vida, né? É da vida. Estamos aqui de passagem. Nós temos aptidões, né? Os talentos aqui. Vamos falar um pouco sobre os talentos, né? Antes de avançar. Focar na questão dos talentos. O que são esses talentos? Podem ser muitas coisas, mas eu acho que a primeira coisa que vem à mente é a responsabilidade de algo, né? Eu te entrego a responsabilidade, de repente, no caso de Deus, seria proteger um filho, né? Ter um filho e cuidar dele, uma responsabilidade, né? Entre outras inúmeras, um cargo numa empresa que você vai precisar liderar, você vai lidar com pessoas diversas, uma responsabilidade de estar com um conhecimento a mais do que outra pessoa, né? Então, assim, em alguma área, conseguir que você se forme, né, e seja um profissional de uma determinada, que exige responsabilidade, todas exigem, né? Enfim, eu acho que entra muito nessa questão da responsabilidade. Tudo que você acha? Confiado, né? Deus é confiado. Tanto material, né, que pode ser a própria riqueza mesmo, quanto aí, né, por mérito nosso, mas que nos é confiado. Tarefas, né, que nos são confiadas. Tudo que a gente tem de aptidão mesmo. Né? Às vezes uma habilidade, um intelecto, né, como você disse. É aquela condição de prevalecer, entre aspas, né, de chegar numa posição de responsabilidade com o intelecto. Habilidade na fala, né? Facilidade em algumas coisas. Tudo isso são talentos, né? São os talentos. A mediunidade é um talento também. Mediunidade, tudo que interfere na nossa vida que nos coloca em movimento, digamos assim, é um talento. Né? Ou deveria ser, aí que está o problema. Aí que é o grande problema. Porque na hora que fala cavou na terra, escondeu ali o dinheiro do Senhor, não há ação produtiva. Né? A ação acaba só. Né? Que nem é considerado trabalho, não seria? Porque aí, no caso, seria inútil. Né? Trabalho, segundo a definição do Espiritismo, no Livro dos Espíritos, tá? Que é toda ocupação útil. Né? Não é toda ocupação. É toda ocupação adjetivada. De quê? De utilidade pública, né? Não. Não é. É outra coisa. De utilidade para a humanidade, de preferência, né? Útil, né? Ocupação útil. Formiga trabalha, né? Abelha trabalha, cachorro trabalha. Trabalha toda ocupação útil, né? Qualificada de útil. Inútil não serve, não é trabalho. Isso aqui, por exemplo, não foi trabalho. Foi inútil. Cavou na terra o talento. Aqui no caso seria riqueza, trazendo para nós algum potencial que nós temos e que não foi explorado. E que deveria Eu vou falar do nosso primeiro potencial, que eu acho que a maioria aqui, pelo menos, que está nos ouvindo, não sei se tem alguma dificuldade, mas acho que o primeiro potencial que eu particularmente tenho é um corpo perfeito. Uma máquina perfeita, que pode ser útil, né? Para o bem. Então, a começar do meu corpo perfeito, com certeza, tem N coisas que eu preciso fazer, ao invés de enterrar, né? A gente está no momento falando de doença, saúde, doença, o tempo todo, né? Agora, nesses últimos tempos. Um talento, saúde. Estamos respirando, estamos em pé, estamos pensando, né? Então, o que eu estou fazendo com essa saúde? Será que eu estou enterrando ela? Estou sendo útil ou não? Né? Semelhante àquele que tem luz e coloca embaixo do alqueire, né? O cesto. Candeia, né? O candelabro, o velador, coloca ali o cesto por cima e tampa a luz. Tipo isso. Não está enterrando, mas está tampando. A figura, né, chega no mesmo lugar. Isso é muito comum, principalmente para quem, tipo assim, eu vejo muito isso acontecer com pessoas que têm muito conhecimento sobre alguma coisa, que não, como ele não divide com ninguém, ele fica só para ele,
ele põe debaixo da candeia, igual você falou. Do alqueire, porque, né, ele fica só para ele. Então, aquela luz, se ele não divide com ninguém, não põe em utilidade, não produz, né? Aí que tá um detalhe. Olha que coisa. E como é que é interessante o senso de justiça que tem, não só nessa parábola, como em outras, né, contextualizando. Uhum. Porque Deus, chamou as contas, né? E aí o que tinha 5 apresentou os 10 e falou, servo fiel, né? E tal. Então vamos lá, foste fiel nas coisas pequenas, dar-te a intendência das grandes, entra no gozo do teu Senhor, vai virar sócio. Né? Da mesma maneira, o que tinha 2, ele falou a mesma coisa, né? Porque o resultado dele também foi proporcional. E na hora que chega lá no primeiro, ele vai e fala assim, não, eu sei que o Senhor é rígido, tal, né? E colhe onde não planta, né? Fala algumas coisas assim, no sentido de milagre e tal, né? Faz coisas que não são ordinárias. E ele fala, com medo, temendo, fui e escondi o talento. Mas toma aqui, ó. Tá aqui. Tá aqui de volta. Né? Tá, ponto. Vamos parar aqui um pouquinho. Tempo, né? Tempo aqui. Toma aqui o que é seu. Muita coisa mesmo. Essa parábola ela é muito emblemática. Dá mais de horas aí de conversa. Né? Qual que é o detalhe? Contextualizando, como eu havia, né, começado a dizer, contextualizando essa e outras parábolas, esse Senhor que está sempre fazendo esse tipo de coisas aí, né, nas parábolas de Jesus, ele não pune ou não se comporta de maneira rígida diante de um erro. Né? Diante de um erro. Não. Simplesmente não. Vamos pensar aqui. A parábola do festim de núpcias. Festim de núpcias. O que aconteceu? O sujeito foi lá, pediu o adiantamento da herança, né? Não sei se todo mundo vai lembrar. Quer uma herança de vida? Exigiu. Aí beleza, foi. Né? Lascou-se. Vamos colocar assim. Fez tudo mesmo, tudo. Aproveitou tudo que tinha, ficou pobre, se lascou depois. Né? Situação deplorável. Errou feio. Feio. Beleza. Aí ele percebeu a caca que tinha feito, né? E voltou. Quando ele volta, o que acontece? Vocês lembram disso? O que acontece? Como é que ele é recebido pelo pai, de quem ele exigiu herança? Você lembra disso? Ele recebe braços abertos, faz festa para ele. Faz festa do sujeito. Então, assim, recebe ele braços abertos. O outro filho fica com ciúme, né? Etc, etc. Né? Tem essa parte também na parábola. Mas eu falei festim de núpcias, não tem nada a ver. Filho pródigo. Filho pródigo. É isso que eu ia falar. É o bom. A ver com festim de núpcias. O bom filho retorna à casa, né? Filho pródigo. E eu, quando era criança, contextualizar, eu ouvi isso aí, filho pródigo, eu achava que pródigo era bom demais. Tipo prodígio. Confundia. O filho prodígio. Nossa, ele é fodão. É filho pródigo. Pródigo, né, em poucas palavras, é aquele que dissipa seu patrimônio desvairadamente. Carlos Roberto Gonçalves. Inconsequente, né? Ele fala exatamente isso. É aquele que dissipa, 3 palavras. Dissipa seu. Não, algumas mais. Dissipa seu patrimônio desvairadamente. 4 palavras. Isso é o pródigo. Não tem limite. A Laura falou também, eu também que parte. Que achava que era prodígio. Deve que ela achava prodígio. Assim, eu achava que era prodígio. Mas eu falei tudo errado, né? Tudo errado não. Falei a parábola errada. Não é festim de núpcias. Nada. Né? É do filho pródigo. Beleza. Quando o filho pródigo, voltando, raciocínio, retorna para casa, fala, peraí, uma ficha grande que caiu quando eu entendi o significado. Tá. É pródigo. Tá certo. Quando ele retorna para casa, o pai dele o recebe de braços abertos, faz festa mesmo. Né? Faz festa, deve ser por isso que eu pensei em festim. E aí, beleza. Olha só. Aí, no caso, é Deus também. Né? É Deus. Confirmou. Pródigo. Prodígio. Então, é assim que Deus atua. O que ele não aceita de jeito nenhum? Isso aqui. Isso aqui.
Inutilidade. Omissão. É. Omissão. Inação. Negligência. Inércia antes do movimento continuar. Né? Inércia mesmo, parado. O erro não. Erro não. O sujeito errou lá. Beleza. Essa parábola do filho pródigo, né? Que não é prodígio. E voltou, beleza. Tranquilo. Fez a festa para ele. Achou bom que ele estava retornando ao que deveria. Né? Para casa. Para casa. Seguiu o que deveria seguir. Né? É simbólico também. Nada de ficar até 70 anos. Né? Senão o pai e a mãe podem entrar na justiça igual o americano. Né? Expulsar de casa. Ele não queria sair de casa, tinha 40 anos, não queria sair de casa, não queria saber de nada. Aí, nem pai e mãe aceitam uma coisa dessa. Né? Imagina Deus. Deus, né, que deu a vida pra gente aí, pra todo mundo. Controla tudo, tem que, né, esquentar a cabeça com os outros, com todo mundo. E aí, Deus não aceita isso. Essa falta de iniciativa. Né? Essa omissão mesmo, dolosa. Né? Aqui tem alguns detalhes. Né? Ele não fez. O que ele fala? Por medo. Por medo. Olha que interessante que é essa parábola. Tanta coisa. O medo paralisa mesmo. Paralisa. Sim. Não está falando que ele mentiu aqui. Hora nenhuma. Não, ele foi sincero. Ele sabe, olha, Deus, aí, o Senhor, né? O Senhor que é rígido, eu sei que você consegue operar prodígios aí. Eu estava com medo. Eu tinha só um. Sim. Né? Fui escondido. E leva essa lavada de cara aí, né? Pô, mas servo mal é preguiçoso, já chega assim, já. Sabias aí que eu opero esses prodígios que você falou? Né? E antes desse meu dinheiro aos banqueiros, né? Que eu teria pelo menos os juros. Aí fica tipo assim, antes tentasse alguma coisa, né? Fizesse. Né? E aí fica aquela dúvida assim, mas se ele, né? Raciocinasse assim, pô, o cara que tem 10, se ele perder 2 ali, ele entrega 8, né? O do outro que tem 2 lá, se ele perder 1, ele entrega 1 e eu. Se ele perder 1, acabou, né? Acabou, né? Aí, acabou minha não tem vida, mais né? nada. Vou esconder. E se ele fizesse alguma coisa, além de ficar sem o dele, ainda devesse outros 2 talentos? O que será que aconteceria? Isso aí. Sendo coerente com o que a gente está falando aqui, o que a gente observa nas outras parábolas, não seria punido assim, não. Por esse rigor todo, não. Porque ele fez alguma coisa. Olha o detalhe, né? Fez alguma coisa. Ele tentou, né? Tentou alguma coisa. Tentou. Ainda que seja caca, né? Falta de experiência, falta de maturidade, igual o filho pródigo. Né? Quantas coisas a gente faz que não dá certo na vida, né? Que a gente tem que recomeçar. Aliás, estamos recomeçando o tempo todo, né? Graças a Deus, porque Deus me livre de ficar o mesmo para sempre. A gente precisa de novos ares, a gente precisa de nos transformar aí diariamente, porque ficar o mesmo para sempre ninguém merece. A Raila colocou, erros conduzem a aprendizados, exatamente, ficar estatístico diante dos aprendizados torna-se mais danoso do que errar primeiramente. A vida é uma constante movimento. É isso mesmo. Heráclito de Éfeso falava isso, né? O homem não se banha 2 vezes no mesmo rio. Sim. Era a ideia dele, né? É isso mesmo, É estático. Não se banha 2 vezes no mesmo rio. Por quê? A segunda vez que ele passar não será o mesmo rio e nem será o mesmo homem. Olha que filosofia interessante. Né? É pré-socrático, inclusive. É antigo, né? E Sócrates é antes de Cristo. Né? É muito, muito antigo. Mas é isso mesmo, é isso mesmo. Qual é o problema, né? Essa omissão, esse negócio de esconder. Perfeito, Raila. Perfeito, Raila, né? Perfeito isso aqui. Porque se a gente não aprende, olha como é que é, até a questão da paternidade, maternidade, né? Muitas das coisas, dos problemas de adultos, nada mais são do que coisas de criança não resolvidas. Olha que situação. Eu diria que todos, mas tudo bem. Hoje nem é o dia do psicólogo. Hoje é dia do psicólogo, hein? Parabéns. Eu nem quero dizer nada sobre isso. Pessoal, ouve mesmo. E tem que, né? Dar um jeito de trabalhar isso aí, né? Tantas histórias. Mas e as nossas
Vamos lá. É isso mesmo, Raila, as crenças limitantes, Limitantes. exatamente. Vamos lá. Pensa na situação de um menino aí, uma criança, né? Não tá conseguindo lá passar de ano, não sei o que e tal. Ah, vai tomar bomba, né? Aí o que a mãe e o pai fazem? Ah, não, vamos por uma escola que é mais fácil, né? E aí ele passa e tal. O que aconteceu? Agora, o que Ele não aconteceu nessa melhorou hora? nada, coitado. Perdeu, não melhorou nada. Perdeu a oportunidade de, se houvesse a reprovação, aprender com isso. Frustração. De experienciar a frustração. Não só a Que isso frustração, proporcionaria? Um monte de coisa. as lacunas do aprendizado que ele não teve seriam preenchidas e ele ficaria melhor, né? Ele teria oportunidade de fazer melhor, de fazer diferente. Com certeza. E o que aconteceu? Não passando pela frustração. Ele não tem a experiência disso, exatamente disso, de passar pela frustração, superar a frustração. E aí vai. E vai assim, né? E vamos supor que a conduta seja essa, né? Sempre ali, evitando frustração, evitando. Chega na fase adulta, do jeito lá, vamos lá. Qualquer idade, 20, 30, 40, 50 anos, não sabe lidar com a frustração. Sim. Não sabe lidar com a frustração. Não. Perdas, qualquer perda, já joga o sujeito na lama. Joga no fundo do poço. Qualquer uma. Vai ser um péssimo colega de trabalho, que ele vai ter muito problema, que ele não... De toda sorte. Assim, e olha como é que é sério isso, é complicado, porque experienciando que a gente aprende, ainda naquilo que a Raia falou, né? Sem a experiência, né? Conhecimento, não existe conhecimento 100%, pleno sem experiência, né? Só com teoria, aquilo que a gente fala. Pode estudar a vida inteira, né? A vida inteira decorando tudo, sem experienciar, sem conhecimento pleno, não tem como. Só teoria, você só sabe a teoria. Né? E na prática, a teoria é outra, né? Tipo assim, tem isso, né? As coisas são diferentes. Sim. Por que é isso? Por que existe essa frase? Porque ressignifica um monte de coisa, né? Então, na prática, a teoria é outra. Realmente, ressignifica um monte de coisa. Tem outros ângulos para perceber, né? Tem outras formas de como está sentindo, né? Tem toda uma forma própria de sentir e ver, né? Porque a teoria alguém escreveu, que não fui eu. Estudou pra caramba, pesquisou. Mas ainda assim não sou eu falando, não fui eu que vivi, né? Quando a gente está vivendo, a situação muda. Muda tudo, né? E agora falando aí de um outro talento que a gente costuma ver pessoas enterrarem, né? Também é a mediunidade, né? Ah, não, nessa vida eu não vou mexer com isso, não. Deixa para a próxima. Né? Quantas oportunidades magníficas de aprendizado e também de auxílio a outros irmãos que a gente perde quando a gente tem uma postura de não aproveitar esse talento, né? Essa sensibilidade. Uns sentem, outros escutam, outros escrevem, outros falam, não importa, né? Nós temos N possibilidades com a mediunidade, né? Outros têm sonhos, enfim, são tantas coisas e que a gente pode auxiliar, né? E é engraçado, né? Porque, e aprender. Eu conheci um rapaz que ele falou isso, né? Que é o desconhecido assusta mesmo. Ele falou isso. Olha, eu tenho umas percepções de vez quando eu vejo os negócios. Só que eu não mexo, senão tem medo e tal. Não só ele. Teve uma outra pessoa que me falou a mesma coisa. Outras, vou pôr no plural. É o que eu mais escuto. Interessante. Porque, assim, é sempre muito assustador mesmo. Aliás, a gente vê muito produção, né? Geralmente, quando tem mediunidade, é coisa muito, sim, nossa, é terror, é coisa impressionante. E quando a gente coloca nesses termos, né? É só, bom, você tem a oportunidade de ajudar um monte de gente. Parece que dá uma... De ajudar. Não é bem isso. Você pode ajudar mesmo. Opa. Vou pensar. Parece que já dá uma ligada. É interessante. Mas, enfim, qual que é o problema? O problema a gente estava falando aqui, da omissão, né? De não experienciar, de não se mexer. De não tentar. De não tentar nada, ainda que dê errado. Porque se der errado, você vai experienciar isso aí, a perda, a frustração, né? A desilusão, qualquer coisa, etc.
vai experienciar. E vai passar por isso e vai sobreviver. Né? E vai sobreviver. Fica tranquilo. E, né, ainda que tenha um período ali mal, tal, que isso é normal, absolutamente normal, mas vai passar. Né? Isso também passa, né? É uma frase. Sim. E todo o processo, ele requer adaptação, ele requer um momento, assim, é igual namoro, né, gente? Tudo que a gente vai fazer, assim, ó, quando a gente está conhecendo alguém, a gente primeiro conversa, a gente olha, a gente observa, a gente precisa fazer isso com tudo na vida, né? Todos os nossos talentos, as nossas potencialidades, a mediunidade também. A gente precisa observar, a gente precisa conhecer, reconhecer, perceber o que a gente sente bem, o que não. Tudo, né? Na vida a gente precisa desse processo de adaptação e de conhecer, né? Primeiro. A Raila falou umas coisas interessantes. Ela falou, ó, sem contar que cada ser humano tem percepções diferentes do mesmo processo. É, eu digo psicólogo, a subjetividade de cada um realmente conta. Por quê? Porque o ser humano, né, nós somos únicos, né? Nós temos experiências únicas. Podemos ter vivido aí há 2000 anos atrás, todos nós que estamos aqui poderíamos fazer parte de um batalhão, de um exército de guerra. Mas o que eu senti ou não, o que eu vi ou não, porque, por exemplo, num campo de batalha, cada um está numa direção lidando com um adversário, né? Diferente do que está ali, do que está do meu lado, do que está do outro lado, do que está atrás. Eu não estou vendo essa parte, eu estou vendo quem ali eu estou lidando. Então, assim, são percepções diferentes porque a gente vive experiências completamente singulares, né? Então, a gente traz isso na nossa bagagem, a gente traz isso na nossa memória, né? No nosso inconsciente, está tudo registrado. Somos únicos. Ela falou outra coisa aqui, vou ser sincera, há pouco tempo atrás eu tinha uma visão limitada e a primeira fala diante da minha ignorância era, eu não escolhi isso. E hoje eu percebo que inconscientemente tal fala esboçava o medo, né? De desbravar o que eu desconhecia. E a facilidade de nós seres humanos em delegar a culpa e o ônus, né, nos processos em outros ou outra coisa. A gente coloca a culpa em quem a gente quer, né? A culpa é minha, eu ponho ela onde eu quiser. Terceiriza o serviço. Até o serviço de solução, né? Quando a gente tem um problema, a gente quer que o outro resolva. Que dirá assumir ou aceitar, né? Eu fico brincando que é melhor aceitar logo, né? Aceita que dói menos, né? Assim, Dói menos. Vamos lá. Dói bem menos. Resignação, hein? Obediência e resignação. Retomando, né? Obediência. Isso a gente leu algumas lives anteriores. Boas lives. Muitas lives. Salvo engano, bem-aventurados os mansos e pacíficos, salvo engano. Ela fala assim, obediência é o consentimento da razão, resignação é o consentimento do coração. Aqui, ó. Esse aqui é difícil. Entender tranquilo. Tranquilo. Consentir mesmo, com o coração, de alma, aí... Aceitar. Isso. Resiliência. Parece clichê, porque tá na moda, né, Raila? Todo mundo falando sobre resiliência. Em todo lugar a gente escuta isso, né? Mas é o essencial. É a palavra de ordem, né? É isso mesmo. Então, retomando a parábola, esse é o maior crime, né? O maior pecado que a gente pode fazer. Não decidir nada, não agir, né? Porque a gente não decide, a vida vai decidir para nós. E aí vamos lembrar que a gente já comentou algumas vezes aqui, mas é uma coisa tão impressionante, uma mensagem, não me lembro o capítulo que está, que fala assim, que um espírito falando, né? Nós estamos em apoio à humanidade, nós fazemos o duplo esforço, né, pela evolução da humanidade, do freio e da espora. Ele usa essa figura mesmo, freio e espora. Estou indo avançando demais, isso vai me dar algum problema no futuro. Freio. Puxa lá. Como a gente fosse cavalo. Freio. Figura, né, utilizada na época contextualizada, foi freio, espora, cavalo. E a espora, né? Não vai fazer nada. Vai mandar. Não vai fazer nada não, amigão.
Então vamos te ajudar. Com o quê? Com uma Né? espora. Tá, né? E vai, a esporada lá. Que dói mais, né? Dói mais do que o freio, né? Então, a pior coisa que pode fazer, que nós podemos fazer, é não fazer. Não escolher. Nos omitir mesmo, diante dos nossos talentos, né? Das nossas aptidões. Tudo aquilo que nos foi confiado. Simplesmente enterrar. Não agir. Esse é o pior crime. Por isso ele fala, né? O que ele fala. E é tão duro, né? A forma que ele fala. A primeira coisa que ele fala é servo mau e preguiçoso. Primeira coisa. Ele fala o negócio dos juros, aí também, né? Na figura de linguagem e tal. Sim. E no final, é outra coisa emblemática, né? Tira-lhe, pois, o talento e dá ao que tem 10 talentos. Tirou desse tinha um só. Na verdade, não tinha nada. Na verdade, ninguém tinha nada. Né? Não era dele. Não era dele. Era emprestado. Bem a figura do que nós somos mesmo. Tudo emprestado, né? Então, Tudo música, emprestado. assim, tudo Esse emprestado. corpo é emprestado. É uma música, assim, antiga, ruim pra caramba, mas enfim, tem lá. Tem gente que... Eu só que acho. Aí, dá o que tem 10 talentos. Porque, olha, paradoxo. Porque a todo que tem, dar-se-lhe-á. E terá em abundância. O que tem vai ter mais. E ao que não tem, tirar-se-lhe-á até o que parece que tem. Olha aqui. Pô, né? Meu Deus! Vamos lá de novo. Porque a todo que tem, dar-se-lhe-á. Ainda põe uma mesóclise aí, né? Para ficar mais complicado para entender. O que tem vai ter mais ainda. Terá em abundância. O que não tem vai ter menos ainda. Nada. E ao servo inútil, lançai nas trevas exteriores ali. Haverá choro e ranger de dentes. Né? Que história é essa? De que a todo que tem, dar-se-lhe-á e terá mais ainda em abundância. E o que não tem vai ter menos ainda. O que é isso? Né? Que Deus é esse que faz um negócio desse? Também figura de linguagem. Obviamente, figura de linguagem. O que teve o sujeito lá dos 5 talentos, né? Que multiplicou, aí dobrou a meta. Né? Estabeleceu a meta e dobrou a meta. O que ele tem? Proatividade, dinamismo, proatividade, esse dinamismo. É só por isso que ele ficou com o talento. Ele é o que tinha mais capacidade. Quer dizer, vai ser uma coisa a mais confiada a ele, né? Na verdade. Desde o princípio, ele foi o que recebeu mais, né? Ele já foi o que recebeu mais. Ele já tinha capacidade de sobra, já tinha sido analisado isso, né? Como ele multiplicou, tem capacidade. Mais um para ele, né? Sim. Basicamente isso. E o que não tem, tirar-se-lhe-á, né? Vai tirar dele o que parece que tem. Olha que coisa, né? Figura também de linguagem. É mais uma figura aí de linguagem. Porque fica muito estranho, né? De pensar isso. Pô, o cara já não tem nada, vai tirar... acabar com a vida do cara, né? Tem nada, vai ter menos ainda. É o que acha que tem, né? Somos aí usufrutuários de tudo. Que nós temos material, né? Usufrutuários. São tudo que a gente tem, se parar para pensar, é instrumento para a gente usufruir e evoluir. Só isso. Mais nada. E esse que acha que tinha, né? Que acha que tinha um talento, acha que tem, é assim que ele fala, né? Que parece que tem, nada tinha também. Né? Então, ele vai ficar com menos ainda porque ele não produziu nada, né? Não teve proatividade, ele não se colocou para trabalhar, ele não, nem dinamismo teve, não tem dinamismo. Né? Então, tira o talento, tirou. Isso. E aí, vai para as trevas exteriores, né? Onde haverá choro e ranger de dentes. Vai sofrer com o quê? Com a omissão, com a perda de tempo, com a falta de produção, falta de proatividade, dinamismo. Onde será que são essas trevas exteriores, hein? Trevas exteriores, né? Aí lugar não falta. Lugar não falta? Lugar não falta. De trevas exteriores, lugar não falta. Como ele perdeu tempo, né? E uma moeda divina é uma moeda divina, o tempo. Mari, aqui no caso, no texto fala exteriores mesmo, mas assim, né? Nada que não passe primeiro pelo interno, né? Exatamente, interiores, né? Vão manifestar. E é isso, como todos os espíritos, todos, né? A narrativa é uníssona, a unanimidade nisso aí.
todos que perdem tempo, chega do outro lado da comunicação, tem alguns exemplos aqui no próprio Evangelho, né? Fala isso, sobre esse arrependimento, tanto que está sofrendo, né? Porque perdeu tempo, não soube aproveitar os talentos, as aptidões, aquilo que tinha em mãos, poderia fazer alguma coisa, né? E escolheu não fazer, eventualmente. Aí vem essa conta na hora de tomar contas aí, né? De prestar conta. Regaça o sujeito, né? Regaça o sujeito. Não tem arrependimento mais cruel, né? Para a alma viva, encarnada ou desencarnada, eu acho que não tem arrependimento mais cruel do que o que você não fez, né? O que você não tentou. Porque no final da vida... No final da vida, quando a gente faz uma retrospectiva rápida da nossa vida, a gente fala, nossa, e se eu tivesse ido por aquele caminho? Será que teria dado certo? Né? Como a gente está em pandemia e a gente não vê todo mundo que a gente gostaria, a gente pensa, né? Nossa, os abraços que eu não dei, né? Como eu sou exagerada, né? Eu já falo que é os beliscão, os mordidas, os apertos que a gente não deu, que tá morrendo de vontade de apertar, de abraçar, e não pode. Nossa, né? Então tem tempo que a gente... Isso mesmo. Lembrei de uma postagem que eu vi no Instagram esses dias, que me... Nossa Senhora! Doeu, bateu, mas bateu mesmo. Ele era assim, esse negócio de ficar esperando a hora certa, não, vou esperar a hora certa. Na hora certa eu faço, na hora certa eu... Não sei o que, não sei eu o que. falo. Eu falo, na hora certa eu faço isso aqui. Aí, como é que era? O post. Ele falava assim, vai esperar a hora certa? Você lembra dos adesivos que você tinha no caderno? Aqueles cadernos? Não. Você gastou os adesivos? Não, guardei tudo. Depois joguei fora. Nossa! O caderno com os adesivos, tudo. É porque a gente ficava, não, vou usar alguma coisa especial. Vou usar especial, né? Uma ocasião, né? Um amigo, não sei o quê. E não usa. Não usa. Fica. O tempo passou, você está com, né, quantos anos? Eu, 31. Não usei. Tá lá. Vou falar, não. Desperdiçados. Né? É isso. Resume-se a isso aí. Nossas oportunidades. Né? A gente cria, né? A gente faz a hora mesmo. A gente faz a hora. Não tem hora. A gente faz a hora. A hora é agora. É agora. Né? A gente precisa ter mais consciência disso. Acho que a pandemia faz a gente refletir sobre isso, né? É agora. Quer fazer? Faça. Né? Eu vou, né, começar um projeto. Faça agora. Não tem. A vida não pode ficar para depois. Né? Os projetos, as ideias, as coisas boas que a gente quer viver, viva agora. Não adianta amanhã. Amanhã pode não chegar, né? Já dizia o poeta. Né? Amanhã pode não chegar. E invocamos aqui de novo o mestre Hugo aí, né? A Letícia falou que eram os adesivos maiores. No caso dos meus, os meus eram todos. Eram todos, os grandes, os pequenos, e depois foi tudo pro lixo. Tudo pro lixo. Nem vê, mas nem lembra disso. Então, o mestre Hugo aí, né? Mais uma vez aqui invocando o Kung Fu Panda, primeiro filme do Kung Fu Panda, mestre Hugo, sábio, né? Tartaruga, sábia tartaruga, muito vivido. Ele fala assim pro Paul, né? Que o Paul acha que não era ele e tal, passando aquela dificuldade. O pessoal rejeitando. Como que ele que era o dragão guerreiro, ele não sabia nada? Como que ele que era o escolhido? O ensinamento não é nem um pouco infantil. Né? Já assistiu 1 milhão de vezes e continua assistindo. E aí ele trabalhando a frustração, a rejeição, né? A dúvida de si mesmo. É isso. E aí o mestre lá, Tartaruga, Hugo, né? Ele fala o seguinte, olha, o futuro, né, não se sabe. O passado já foi. O que você vai fazer no passado? Né? Tipo assim, vai mudar? Vai conseguir voltar no tempo? Não, já era. Já era. Acabou. O agora, ele é uma dádiva, né? Por isso que se chama presente. Olha que bonitinho que é isso. Não filme, né? Do Kung Fu Panda, assim, um filme infantil, mas a lição que é esse negócio. Tá lá no filme. Olha que bonitinho. Então, assim, a preocupação tem que ser mesmo, né? A do presente. Passado, vou esquecer tudo? Não.
Não, né? Experiência, né? Experiência. Acabou de É, falar que a pessoa que se omite não experiencia nada, né? Então a gente não pode ignorar as experiências, porque senão você não cresce, né? Vai ficar na mesma, no ciclo, preso. sim. Mas o que você tem que preocupar mesmo é agora, né? Você não vai mudar nada antes. E nem vai mudar nada no futuro, porque não chegou, né? É agora. É agora. Vamos fazer agora. Né? É isso mesmo. E por hoje é só, né? Já falamos muito. Já falamos aí, é verdade, olha só. É. Muito bem. Então, muito bem, pessoal. Muito obrigado aí pela participação aí, né, do pessoal contribuindo. É legal isso aí. É legal. O legal da live é isso aí. Ó. O É. pessoal já contribui ali na hora, né? E aí a gente já comenta. Isso é legal demais, essa interação. Continuem. Sempre que quiserem, mandem aí, façam os comentários, considerações que entenderem, né? E a gente vai interagindo. Isso é legal demais. Massa demais. E agradecer pela companhia mais uma vez, né? Que a gente possa continuar estudando juntos, aprendendo juntos, né? Isso é legal demais da conta. E aquele abraço, né? Fiquem todos com Deus. Boa noite e até a próxima. Eu agradeço a todos, né, por estarem aqui conosco. Semana que vem tem mais, no mesmo bate-canal, no mesmo bate-horário. Terça-feira estaremos aqui. Boa noite, pessoal. Tenham uma noite de sono muito boa, muito tranquila para vocês todos. Tchau, tchau. Com Deus. Ana, obrigada. Gratidão, eu que digo. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.